Paz e luz para você. Nós estamos em mais uma mensagem da série Heróis da Fé. Na última mensagem eu falava aqui sobre o nascimento de Isaac. O sonho de ser mãe, o sonho de ser pai de Abraão e Sara se tornava realidade. Mas para que aquele sonho se tornasse realidade, houve lutas. Houve dores, houve sacrifício. Uma pessoa, quando quer gerar um sonho, tem que estar disposta, tem que estar disposto a lutar por aquele sonho. Verdade e fato é que o sonho só se torna realidade quando nós entramos dentro dele. Uma pessoa pode olhar uma casa a 50 quilômetros de distância? Não, ela não vai conseguir ver a casa. Mas se ela fechar os olhos e imaginar aquela casa, certamente ela vai conseguir enxergá-la. Porque ela entra para dentro do sonho e ela começa a estar dentro dele. Quando você quer realizar um sonho, você precisa estar dentro daquele sonho. Seus projetos têm que ser vividos e colocados em prática para que você possa caminhar rumo àquele sonho da sua vida. Muitas pessoas me enviaram mensagens dizendo: bispo, eu fui muito abençoada por aquela mensagem que me ajudou e me fortaleceu a continuar lutando por aquilo que eu sonho na minha vida. Que Deus abençoe a vida de todos aqueles que têm compartilhado essas mensagens, que tem deixado o seu like, o seu comentário. Hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu quando Deus pediu o filho Isaac para Abraão. Olha que coisa. Abraão havia tido o filho do sonho, o filho da promessa de Deus, e agora Deus pede aquele filho. Deus pede aquele sonho que havia se tornado realidade, como se tirasse de Abraão aquilo que ele havia dado. Será que Deus tira da pessoa aquilo que ele dá? Será que Deus volta atrás com aquilo que ele prometeu e cumpriu? Nós vamos ver na mensagem de hoje, cujo título é A Confiança em Deus. Antes de entrar nessa mensagem, eu quero que você compartilhe. Compartilhe, deixe aqui seu like, seu comentário. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que todas as mensagens que forem trazidas aqui, você possa ser notificado. Livro de Gênesis, capítulo 22. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Uma coisa que vale a pena lembrar é que todas as vezes que Deus falava com um herói da fé, quando Deus falava com um homem de Deus, ele sempre dizia: eis-me aqui. Ou seja, Senhor, eu estou pronto para te obedecer. Uma pessoa, para estar pronta a obedecer a Deus, ela tem que confiar, ela tem que acreditar que Deus não a deixará só, que Deus não a abandonará no meio da luta, no meio da tempestade, no meio do desafio. Abraão agora diz para Deus: eis-me aqui. E o texto continua dizendo: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera.
Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Estendeu a Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Quando nós lemos esse texto da Bíblia, vemos Abraão agora na obediência a Deus, na confiança em Deus, tomar uma atitude. Essa atitude, acredito eu, que era a mais difícil da sua vida. Não houvera nenhuma outra atitude na vida de Abraão que trouxesse da parte dele para com Deus uma confiança tão grande. Abraão agora chama seu filho. O filho Isaque estava acostumado a ver o pai sacrificar a Deus. O pai levantava holocaustos porque quando queria que Deus o respondesse diante de alguma situação da sua vida, ele então oferecia a Deus aquele holocausto. Isaque estava acostumado a ver aquelas ações, aquelas atitudes de fé que o pai tinha. E ele sabia que quando o pai fosse fazer um novo holocausto ou um novo sacrifício, ele saberia como fazer aquilo, o que levaria para o holocausto. Deus agora, ao tratar com Abraão, pede o filho Isaque como o próprio sacrifício que Abraão iria fazer. Abraão chama o filho e os dois começam agora a caminhar juntamente com mais dois moços que serviam a Abraão, e a caminhada era de 3 dias. Eu fico imaginando aquela caminhada de Abraão com o filho de 3 dias, e que a cada passo dado, Abraão começava a pensar, analisar e buscar dentro de si a coragem de imolar o próprio filho, de matar o próprio filho. Aquele filho tão sonhado, que ele sonhou, que Sara sonhou. Aquele filho da promessa, que Deus prometeu e cumpriu, mas agora Abraão precisava cumprir uma vontade de Deus, cumprir um desígnio que Deus havia dado a ele. Eu fico imaginando naquela caminhada, Abraão andando com o filho, e o filho pergunta para o pai: pai, o senhor pediu a lenha, eu estou acostumado a levar a lenha para os holocaustos que o senhor faz. Eu estou acostumado a levar a lenha para os sacrifícios que o senhor realiza a Deus, eu sei como é. Eu sei que é assim que Deus nos responde. E eu fico imaginando Isaque perguntando a Abraão onde estava o holocausto, e o pai agora engolindo seco, porque sabia o que tinha que fazer, e trazia muitas dores para Abraão. Sacrifício muitas vezes dói. Sacrifício muitas vezes dói. E a caminhada ia prosseguindo, e quanto mais perto do local aonde Deus havia dito para ser feito o holocausto, a dor aumentava ainda mais em Abraão, porque ele não poderia recuar, ele não poderia voltar atrás com a sua fé. Quando a Bíblia diz que Abraão é o nosso pai na fé, é porque Abraão é o espelho da confiança em Deus,
que nós devemos seguir. Ninguém nunca provou ou foi provado na fé como Abraão foi. Ninguém. Então, Abraão, andando com o filho, ia sentindo as dores daquilo que ele tinha que fazer. Ora, se nós pegarmos uma pessoa que infelizmente vive a marginalidade ou vive o desamor, e nós vemos isso acontecer aí fora, pessoas que filho mata pai ou pai mata filho, sabemos que isso na verdade é uma ação demoníaca que toma conta da mente da pessoa e faz com que isso aconteça. Mas quando nós falamos de um amor de pai, como no caso de Abraão para com o seu filho Isaque, vemos ali a dor do pai que teria que sacrificar o próprio filho. Está se aproximando do lugar. Está se aproximando do monte ao qual Deus havia falado com Abraão. Moriá agora está à sua vista. Já eram 3 dias, ele olha, vê o lugar aonde será feito o sacrifício, e ao longe o filho pergunta mais uma vez: pai, aqui está a lenha, o fogo, mas aonde está o holocausto? Onde está o sacrifício? Abraão leva o seu filho até o altar que foi preparado, levanta o cutelo e agora, decidido a imolar o filho, a tirar a vida do próprio filho, ele levanta o cutelo. E lá de cima, o anjo de Deus brada com Abraão e o chama. E mais uma vez, como sempre, como de costume, Abraão diz: eis-me aqui. Senhor, eu estou pronto para fazer o que é para ser feito. Senhor, eu estou pronto para confiar em Ti. Senhor, eu estou pronto para fazer se tornar na minha vida as promessas que são Tuas. Abraão sabia que a única pessoa que ele poderia confiar era em Deus. Talvez você já tenha confiado em pessoas aos quais você já se decepcionou com elas. Talvez você tenha confiado em pessoas aos quais você se arrependeu de ter confiado. Tem muitas pessoas que vivem com o pé atrás com alguém, mas com Deus não há necessidade de viver com o pé atrás. Nas mãos de Deus, nós temos a certeza de que tudo que nós confiarmos, Ele irá nos honrar. Ele irá nos dar a vitória. No momento em que Abraão, então, é chamado pelo anjo, ele olha para o lado, e do lado havia a providência do sacrifício. Um cordeiro estava do lado. E Abraão, então, sacrifica o cordeiro a Deus. Confiança. 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 Quanto é que custa a nossa confiança em Deus? Quanto é que custa a nossa confiança em Deus? Custa as vitórias que Ele vai nos conceder. E confiar em Deus não é apenas no momento em que as coisas estão dando certo. Confiar em Deus precisa ser nos momentos de desafios da sua vida. Deus tem para você grandes promessas de vitórias, mas você precisa confiar nele diante das lutas que você tem enfrentado na sua vida. Que Deus te abençoe, paz e luz para você.